Dormir bem, se alimentar corretamente, fazer atividade física, cultivar as amizades. Todos nós já ouvimos, conhecemos esses conselhos como uma forma de garantir uma vida longa. Mas será que segui-los também nos garante uma vida plena? Saúde mental e o nosso estilo de vida é o tema do Humanamente de hoje. Humanamente, que é um programa da Band News FM, sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, e que conta sempre com as mais ponderadas análises dele, o psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Olha, esse é um tema que eu tenho um interesse particular, porque num dos livros que eu escrevi, acho que foi 2018, o Pílulas de Bem-Estar, eu comecei a compilar dicas, né, assim, dicas para dormir melhor, dicas para ser mais feliz, dicas para cultivar os relacionamentos, melhorar a memória, um monte de dica, né, baseada em evidências. E tinha algumas coisas que apareciam em todos os capítulos. Fosse para melhorar a memória, fosse para dormir melhor, fosse para viver mais, sempre aparecia algumas coisas lá: atividade física, alimentação adequada, relacionamentos, vínculos. Aí eu falei assim, não vou escrever, eu não vou colocar essas pílulas em nenhum capítulo, vou colocar todas juntas na conclusão, vou chamar de pílulas mágicas, porque elas parece que servem para tudo. Eu acho que é um tema muito importante, então, a gente falar um pouco sobre esse estilo de vida. Qual é o impacto que ele traz e por quê, né? Por que será que são mágicas essas pílulas? Isso é um tema bem importante. Quem sabe a gente coloca as pessoas numa trilha um pouquinho mais saudável, né, Ellen? E quem vai trazer essa magia para a gente aqui hoje é a coordenadora do Programa Ambulatorial de Mudança de Hábito e Estilo de Vida, o PROMEV, a Renata Guerra. Renata, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Daniel, Ellen, muito feliz por estar aqui. Bom, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o quanto a medicina hoje olha para o estilo de vida. Medicina do estilo de vida, ela é uma realidade? E de que maneira? Bom, acho que esse é um movimento que vem crescendo, né, nessa última década. Eu acho que está se tornando cada vez mais concreto e mais real, né? No Brasil não chega a ser considerado uma residência médica, mas tem um movimento que está crescendo e se fortificando, né? Por exemplo, aqui no Instituto de Psiquiatria a gente tem um ambulatório que é o PROMEV, que está destinado a olhar para isso. Agora, é lógico que isso é uma visão muito nova, porque, veja, todos os ambulatórios do Instituto de Psiquiatria são voltados de acordo com um diagnóstico. Então, o que organiza o ambulatório está a serviço daquele diagnóstico. O PROMEV ele é o primeiro ambulatório que ele está a serviço de um olhar que a gente pode chamar de salutogênico, de um olhar voltado para a saúde. Então, não é que diagnóstico o paciente tem, mas o que a gente pode oferecer para ele para promover saúde, né? Apontar um direcionamento mais de saúde de uma maneira mais integral, mais holística. Acho que essa é uma mudança de paradigma que ela inicia, está mais incipiente, mas ao mesmo tempo está se espalhando no mundo, né? É interessante, né, Renata, a gente vê esse movimento. E eu lembro que quando eu comecei a entender essas pílulas mágicas, e depois que eu descobri que tinha o movimento de medicina do estilo de vida, foi meio que coincidente, mas no fundo não tem coincidência, né? A gente está captando as mesmas coisas aí no ar. O que ficou claro para mim é que pensar nessas mudanças do estilo de vida é aproximar o nosso organismo daquilo para o que ele foi programado, né? O nosso corpo, por exemplo, ele não foi criado para ficar parado. O sedentarismo é um grande problema. Eu sempre volto a esse tema aqui. Aí ele não aguenta mais se sentir incomodada pelas minhas falas contra o sedentarismo. Mas o fato é que a gente evoluiu como espécie sendo obrigado a se mexer, obrigado a correr, subir na árvore, fugir do bicho, correr atrás do bicho. Isso não acontece mais. A gente desenvolveu uma sociedade na qual a gente pode ficar parado, e aí a gente tem essa inclinação a ficar parado quando a gente pode. A gente só não ficava quando a gente era uma das cavernas, não é porque a gente era muito consciente, é porque a gente era obrigado, né? Então, é isso, assim, é por isso que faz tanta diferença mesmo. É só uma teoria que eu pensei aqui, mas é se aproximar daquilo que o nosso corpo deveria ser originalmente mesmo? Daniel, exatamente, essa é a essência, né? Se a gente
puder... Quanto mais natural é a vida, se a gente pensar em todos os âmbitos, todos os pilares do estilo de vida, você vai se aproximar da saúde. A gente foi se descaracterizando, né? Na nossa evolução, a gente foi se distanciando da nossa própria natureza. Né? Quando a gente fala, por exemplo, você deu o exemplo da atividade física, que é perfeita, a gente precisava andar para se locomover, a gente precisava, até mais recente na humanidade, mas vamos dar um exemplo mais recente, lavava roupa na mão, né? Agora a gente coloca, graças a Deus que tem máquina de lavar, mas eu digo, pequenas coisas do dia a dia a gente se exercitava para fazer e dar conta de realizar. Agora tudo está automatizado. Então, obviamente, a gente precisa agora dizer, agora eu vou fazer atividade física, conscientemente, produzir o momento de fazer. E antes isso estava inserido, diluído no nosso dia a dia. Mas isso funciona para muitas outras coisas, né? Vamos supor, a gente sono reparador, ok. Antigamente, quando estava escurecendo, as pessoas já iam se acalmando e se preparando para dormir. Agora a vida está numa coisa tão enlouquecida que você tem que forçosamente se preparar para dormir de um jeito quase que artificial, né? Vou desligar as luzes, vou colocar uma música mais calminha, vou diminuir meu tempo de tela. Você tem que ter muita consciência para trazer movimentos de saúde em todos os âmbitos, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, relacionamentos saudáveis, que logo no comecinho da nossa fala você trouxe. O que é um relacionamento saudável e como é que a gente pode fazer isso nessa era onde muitos relacionamentos são digitais, são pela rede? Será que a nossa biologia reconhece isso? Essa conexão? Será que eu te olhar, eu olhar vocês é a mesma coisa do que se a gente estivesse pessoalmente se olhando? A nossa conexão tem o mesmo impacto? Né? Pois é, e ao mesmo tempo que você pontua isso, Renata, eu fico pensando aqui que é difícil. O Daniel brincou, né, que todo programa ele fica lá pegando no meu pé, dizendo atividade física, porque é difícil. Ao mesmo tempo que isso é a nossa natureza, e eu não sou a única representante aqui, eu tenho certeza que muitos ouvintes e espectadores nossos se identificam. Por que é tão difícil a gente voltar à nossa natureza? Por que agora isso parece um exercício? É porque automatizou tudo no nosso cérebro? Assim, o Daniel até trouxe isso um pouquinho. Não é que a nossa natureza ela é super física, de fazer atividade física. Na natureza, quando você vê até os animais, eles ficam parados por muito tempo. Mas chegou a hora de caçar, eles vão caçar. A nossa natureza tem isso. Só que era necessário que a gente se movimentasse para realizar nossas tarefas. Então, se eu queria encontrar alguém ou em busca de comida, de alimento, eu teria que andar. Se eu queria comer, eu teria que... Muitas coisas necessitavam a nossa força física, o nosso deslocamento. Coisas do dia a dia, né? E isso fazia com que nosso corpo se mantivesse em movimento e exercitando os músculos e respiração e etc. Quando a gente automatiza, a gente deixa de ter essa necessidade. E aí, a gente fica parado como a gente ficaria antes, porque não precisa. Você quer comida, você tem no supermercado. Você quer se deslocar, você pega um carro. Você quer lavar uma roupa, você põe na máquina de lavar. Você quer subir, você vai chegar num prédio, você entra no elevador. Até porque, né, Renato, eu costumo brincar que antigamente a gente corria atrás da comida e hoje é a comida que corre atrás de nós. A gente tem que correr da comida. É entrega. E tem uma coisa que eu acho que ajuda a gente a entender, Ellen, que é assim, embora a gente fosse obrigado a se movimentar, como a energia era escassa, vamos pensar numa época que não tinha geladeira, não tinha agricultura até, quando a gente estava formando o nosso cérebro como espécie. A energia era escassa. Então, depois que você conseguiu alguma energia, correu atrás, matou o bicho, comeu o bicho, poupe sua energia. Então, a gente também tem inclinação inscrita no nosso cérebro, né, Renata, de, olha, se puder ficar parado, fique. É que a gente tinha essa inclinação de, se puder ficar parado, fique, mas era obrigado a se mexer. Hoje a gente não é obrigado a se mexer e continua no nosso cérebro aquela coisa, aquele instinto de, se puder ficar parado, fique. Então a gente tem que meio que, uma vez que cai essa ficha, se obrigar mesmo, né? Renato, eu até brinco assim que
Se você ficar esperando vir vontade de fazer atividade física, você vai esperar o resto da vida. A vantagem é que vai ser uma vida mais curta, né? Porque você não vai fazer atividade física e não vai ganhar a longevidade. Não tem como, né? É na marra mesmo, né, Renata? Sim, exatamente, né? O que a gente preconiza, orienta, pelo menos 150 minutos de atividade física que podem ser diluídos durante a semana. O que eu concordo completamente, não tem que esperar, a gente tem que se colocar para fazer, mas o lado bom é que quando você começa a fazer, você consegue identificar no próprio corpo sensações de bem-estar. Você fica mais disposto, mais disposta, você fica com mais energia, o corpo fica mais esteticamente também pode ter algum benefício. Então, vão acontecendo uma somatória de coisas que são positivas que você também se gratifica com isso, né? Então, você também tem, com o tempo, você vai ter vontade de fazer atividade física, vai se incomodar de não fazer. Eu acho que o esforço maior é de começar e de inserir isso como um hábito. Depois, isso se retroalimenta, que tem um monte de coisa boa em mover o corpo, em atividade física. Renata, já falei aqui para Ellen, eu sempre fui um sedentário convicto. E aí, depois que eu comecei a fazer atividade física, e hoje eu já não consigo realmente ficar sem. Eu nunca imaginei que fosse possível isso. Eu sempre achei que era brincadeira, que era mito. Mas eu sou a prova viva do que você está falando. De fato, a gente acostuma e depois não consegue ficar sem. Falamos bastante sobre atividade física, mas enquanto a gente estava estudando para esse programa, aqui eu e o Daniel me passou um livro que é Psiquiatria do Estilo de Vida, guia prático baseado em evidências, né, Daniel? Pois eu acho interessante que quando eu vi esse livro, eu nem sabia que existia também, eu comecei a ver que, olha, a coisa já entrou na academia mesmo, agora já é sério, já é formal essa prescrição, e comecei a lembrar, assim, de muitas colunas que a gente já fez, até programas aqui, falando da atividade física sendo uma prevenção de depressão. Prevenção, quem faz mais atividade física tem menos risco de desenvolver demências lá na frente. Tratamento da ansiedade. Pessoas com ansiedade que fazem atividade física têm melhor. É tudo isso mesmo, Renata? Quando tem um livro, texto, né, acadêmico sobre isso, fala provavelmente de várias doenças. O estilo de vida, aí que a gente falou de atividade física, né, mas, sobretudo no primeiro bloco, mas o estilo de vida em geral pode alterar o curso prognóstico e até prevenir várias doenças mentais, vários transtornos mentais? Com certeza, Daniel, isso está bem consolidado na literatura, né? Como que o estilo de vida nas suas variadas vertentes pode, tanto como tratar algumas condições de saúde, prevenir outras e trazer mais longevidade e qualidade de vida, né? De maneira bem consistente. Então, existem, com o estilo de vida saudável, você pode ter diminuição da neuroinflamação, né? Aumento da neuroplasticidade, conexões cerebrais que vão fortificar emoções positivas e diminuir emoções negativas. Então, existe muita comprovação de quanto que essa vida saudável altera o nosso cérebro, altera a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico. Então, vários sistemas vão sendo beneficiados que acabam com uma ação sinérgica, acredito também, promovendo uma saúde mais inteira, né? Um Eu, florescimento de uma tem forma até mais... a questão da microbiota intestinal, né, dos micro-organismos que habitam o nosso intestino, que a gente tem mais bactéria dentro do intestino do que célula própria, né, no nosso corpo. Sim. E eles interferem também com o nosso estado emocional, tem se mostrado isso, e o que a gente come também interfere com essa microbiota, né, Renata? Quer dizer, a gente pensa em atividade física, mas tem um monte de outras coisas que também são estilo de vida, por exemplo, a alimentação. Exatamente. E essas redes, elas estão muito entrelaçadas. Por exemplo, quando você fala de microbiota, ela vai ser afetada pelo que eu como, mas ela também é afetada se eu durmo bem e se eu faço atividade física. Veja, são 3 pilares diferentes que estão afetando a microbiota intestinal. Então, são pilares que estão interrelacionados também, né? Realmente, a gente tem que parar para olhar isso como uma coisa realmente séria, que tem um impacto muito grande na nossa saúde.
Você falou da alimentação e eu tenho acompanhado muito esse movimento do coma comida de verdade, porque às vezes as pessoas acham que uma boa alimentação é uma coisa que custa caro, que é difícil, e o movimento todo é para dizer um pouco que o que a gente está olhando hoje é o contrário disso, né, que desembale menos, descasque mais, é isso que você tem olhado agora? Exatamente. Até o Daniel falou assim: será que é isso, estilo de vida, voltar, né, o que é o nosso natural? A alimentação ela é muito nessa vertente. Né? O que é a nossa orientação? Uma alimentação mais baseada em plantas, vegetais, grãos integrais, diminuir o máximo possível de alimentos industrializados. Então, assim, se você for lá comer a fruta, o legume, sabe, o grão integral, é isso, não precisa comprar o light do supermercado, sabe? Aquelas coisas que muitas vezes aquilo é menos saudável ainda do que um arroz e feijão. Então, ir no simples. Teve uma paciente que uma vez me contou que ela ia num médico chinês e ele dizia que comida tinha que comprar na feira, não no supermercado, né? Comida você tem que comprar na feira e não no mercado. Aí eu comecei a falar isso nas minhas palestras, até que alguém falou assim, ah, beleza, só vou comer pastel. Eu falei, não, também não é assim, né? É comida de feira, é comida natural, né? É como ele falou, é descascar mais e desembrulhar menos, e isso tem um impacto no estado inflamatório. É outra coisa, né, Renata, que o nosso organismo original não foi preparado para lidar. Açúcar refinado, farinha misturado, assim, é um pico de energia tão rápido e tão fácil que o cérebro ama, né? Porque o cérebro ele está sempre carente de energia. A gente evoluiu naquele ambiente de pouca energia. Quando o cérebro come um quindim, ele fala: Meu Deus, procurei isso a minha vida inteira, né? Gordura com açúcar, eu quero mais, eu quero de novo. Mas esse impulso que nos faz ir atrás de mais energia encontra alimentos que não tem na natureza, que o nosso organismo não está preparado para lidar. E aí tem esses picos de glicemia que levam à inflamação e aí risco cardiovascular, mas risco também de depressão, de demência no futuro, né? Exato, é isso que eu ia dizer. Ele ama no sentido de, ai, que gostoso, né? Mas não ama no sentido do que acontece com a sua fisiologia, que existe essa alimentação muito concentrada em gordura e açúcar, ela está muito relacionada com neuroinflamação, né? E com o aumento de risco para depressão, para ansiedade, para demência, como você falou. Então, o cérebro, na verdade, de fato, não fica feliz com esse tipo de alimentação. Ele pode ter essa reação momentânea, né? Mas quando você começa a limpar a alimentação, comer uma alimentação mais saudável, é também nítido o bem-estar, até na cognição mesmo. Você consegue pensar mais fácil, você consegue se sentir melhor. O Renato, tem um mito que eu queria conversar com você aqui, quer dizer, eu não sei o quanto é mito, quanto é verdade, mas você que está coordenando um serviço que propõe mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis, vi aquela história de que, não sei quantas horas para criar um hábito, ou não sei quantas repetições para um novo comportamento criar um hábito, mas eu vi uma crítica que eu achei bem pertinente, que dizer assim, escuta, de que hábito a gente está falando? Uma coisa é você criar o hábito de beber água, outra coisa é você criar o hábito de ir à academia, outra coisa é você criar o hábito de dormir cedo. Então, você falar assim, não, que um número mágico de não sei quantas repetições levam à consolidação de um hábito, é meio questionável, né? O que a gente sabe mesmo sobre criação e modificação de hábitos? Porque é difícil, né? Depois que a coisa fica consolidada, requer uma baita de uma energia para a gente mudar, né? Com certeza, requer muita energia. Essa coisa de quantas vezes a gente precisa repetir para consolidar, isso é uma coisa controversa, né? O que eu considero mais importante é o médico ou a pessoa que está ali se predispondo a caminhar com o paciente, a orientá-lo, se ocupar um tempo de conversar sobre isso. Porque muitas vezes essa prescrição, a prescrição de mudança de hábito, ela ficava muito subjugada. Então você ficava na consulta e falava, o remédio tal, tomei isso, lá não fiz isso, então faz atividade física, tá? Até a próxima. A gente entende que isso tem que tomar um protagonismo durante esse momento da consulta. Então, você tem que tomar um tempo, um espaço, uma energia para falar sobre isso. Então, para você mudar um hábito, a primeira coisa que você tem que fazer é entender como essa pessoa funciona, o que ela faz hoje em dia.
quais são as dificuldades que ela teria, né, de implementar o que é o correto, o que pode ser orientado para ela. Identificando as principais dificuldades, você consegue, juntamente com essa pessoa, fazer um planejamento que seja mensurável, que seja específico, em que eu possa desenhar um plano de ação para ela, que seja factível. Não adianta eu pegar e imaginar, olha, a orientação é de 150 minutos por semana. A pessoa fala, gente, eu nunca fiz atividade física, doutora, eu não vou fazer. Eu posso começar, dona Maria, a senhora consegue caminhar por 5 minutinhos? 5 minutinhos. Ah, doutora, 5 minutinhos eu acho que consigo. Então, vamos começar? 5 minutos. Uma vez por dia? Na semana que vem a gente fala de novo? Então, daí eu posso ir escalonando isso até chegar no momento onde eu chego num patamar que é o necessário, que é o aceitável, que já tem uma ação, entende? Quer dizer, requer uma energia da pessoa que quer mudar de hábito, mas também requer uma energia, uma vontade, um interesse do profissional de saúde que está ali também, né, Renata? Não dá para ser só, como você falou, uma prescrição assim, até porque a gente aí não consegue identificar a motivação, né, da pessoa. Porque a motivação, quando é assim, estou fazendo porque o médico mandou, ou estou fazendo porque a minha mulher está me enchendo, porque o meu marido está me enchendo, não vai durar também, né? Exatamente. A motivação é extremamente importante. Extremamente. Às vezes a gente tem que tomar um tempo só de motivar a pessoa para que ela possa se sensibilizar para começar, né? Esse universo da mudança de hábito e estilo de vida requer uma participação diferente do paciente. Ele é convidado a sair dessa postura de passividade, onde alguém vai me dizer o que fazer, vai me dar um remédio para tomar. Né? Nada contra a medicação, a gente super utiliza a medicação sempre que é necessária, mas eu estou falando mais para a gente entender a estrutura do pensamento, né? De que a pessoa tem que passar a ser protagonista da própria vida, ela sai de um lugar passivo para um lugar ativo, onde ela está participando igualmente, né, das decisões, do planejamento e, no fim, da execução de cada uma dessas mudanças. Aquela história, né? Saúde é um direito, mas saúde também é uma responsabilidade, né? O Estado tem que te dar o direito de ter acesso ao cuidado, mas a saúde, garantir a saúde, é sua responsabilidade também. Exatamente. A gente tem que trabalhar muito a autorresponsabilidade, né? O que a pessoa pode fazer por si? Sem nenhum tipo de julgamento, né? Mas sempre convidando a pessoa a assumir mais e mais a responsabilidade da sua própria vida e das suas próprias escolhas. Renata, você mencionou aqui sobre as relações de qualidade, né, você falou: "Ah, mas hoje em dia a gente tem relação aqui na tela, será que é a mesma coisa?". E eu lembrei de um hábito, eu sou gaúcha, né, então, assim, cresci com o hábito da roda de chimarrão. O chimarrão, ele era importante não só porque eu tomava o chimarrão e aquilo não é um hábito, não, é porque as pessoas estavam ali compartilhando e conversando, e chegava no final do dia, você reunia, via os vizinhos, via os parentes, e era o momento de você ter com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus vizinhos. Nem sei mais se ainda existe isso. Faz tempo que saí do sul, mas não sei mais se ainda consegue, se ainda mais depois de pandemia, enfim, não dá mais nem para compartilhar o chimarrão, isso já foi por terra. Eu quero saber o seguinte, o quanto é importante na nossa saúde cultivar amizade, sobretudo nos grandes centros, onde as pessoas vivem longe da família e com pouco tempo de visitar um amigo. Ellen, é extremamente importante, extremamente importante. É um dos aspectos mais importantes, né? Existem vários estudos mostrando que há conexões, relações profundas, elas estão diretamente relacionadas com longevidade e com qualidade de vida. Mas nem precisava desse estudo para a gente concluir isso. Conexão social é um imperativo biológico. Se a gente para pensar, como que é a gente, né, Homo sapiens sapiens, como é que a gente venceu? Não entrando em detalhes se a gente, né, o que significa vencer, como é que a gente cuida do planeta e um dos outros, né? Isso seria um outro humanamente, né? Mas considerando que a gente venceu, né, estamos aqui dominando o planeta, como é que a gente chegou até aqui? O que característica nossa que garantiu essa vitória? E veja, nós não somos maiores, não éramos maiores do que nossos outros predadores, nem que as outras espécies, né?
A conexão social fez isso, para a gente se organizar quanto grupo, né, e ficar mais forte. A conexão social é extremamente importante porque ela nos ampara e ela nos dá saúde, né? Nós, mamíferos, e principalmente nós humanos, a gente tem uma coisa que a gente chama de corregulação, né? O que é corregulação? Quando o bebezinho nasce, ele precisa de todo tipo de cuidado para se manter vivo. Principalmente nós humanos, a gente precisa de cuidado para manter temperatura, comida, afeto, toda sorte de situações. Então, a mãe precisa regular esse bebê. Mas esse bebezinho, aquela coisa fofa, ela também regula essa mãe que acabou de ter o parto. E essa corregulação, ela não termina até a gente morrer. Então, quando eu estou com outro humano e com outro mamífero, a gente está se dando sinais o tempo inteiro que corregulam a nossa fisiologia, tá? Não qualquer humano, mas um humano significativo ou afetivamente ou hierarquicamente. Essa corregulação acontece. Então, veja, as relações próximas, elas são muito importantes para corregular a nossa fisiologia de bem-estar e de saúde de uma maneira mais complexa possível. Mas será que isso acontece em qualquer situação? Será que a nossa fisiologia, a nossa biologia, ela fica satisfeita numa conexão online, por exemplo? Tem estudos sobre isso já, Renata? Já testaram se o Zoom ou se alguma outra plataforma é capaz de suprir ou acho que substituir? Há 2 anos de pandemia mostraram para a gente que é impossível, né? Mas quebra um galho, assim, será que pelo menos? Eu acho que quebra um galho, sim, mas a gente não pode tirar da nossa visão de que isso não é substituível. Uhum. Você precisa ter contatos onde que você olhe no olho, em que você toque, que você sinta o contato tátil, em que você demonstre o seu afeto de um jeito presencial, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Quebra o galho, claro, você fala com pessoas de outro planeta, de outro país, de outra cidade, de outro lugar, isso é muito legal, manter conexões, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando, a gente não está no mesmo ambiente, está permitindo o nosso encontro, isso é muito legal. Mas a gente não pode perder de vista de que isso, a gente precisa manter um contato pessoal, físico, né? Isso não é substituir completamente, não preciso ter contato com pessoas presencialmente também. Porque tem uma outra coisa, né, Renata? É mais do que estar em contato, do que estar no mesmo ambiente ou do que estar ter conhecidos. É ter um contato real, é ter vínculo, né? Eu até brincava na pandemia que a solidão não era falta de ter gente por perto, era falta de ter gente por dentro, né? É você ter alguém que realmente se conecte e que você possa contar com aquela pessoa possa contar com você. A solidão, que é assim, super prejudicial para a saúde, é a falta desses vínculos, né? Tocou num ponto muito importante. Achei bem bonito, viu, Daniel? Bem bonita essa frase. Vou emprestar para mim. É super importante. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma conversa muito grande, às vezes, sobre o que é relacionamento tóxico, né? Relacionamento abusivo, e pouco se fala do que é um relacionamento real, o que é um vínculo profundo. Porque, por exemplo, às vezes essa coisa da rede social, uma pessoa posta uma foto, vários elogios, linda, maravilhosa, né? Várias coisas, vários elogios. Mas essa pessoa que está te elogiando, que está dizendo que você é linda, que você é maravilhosa, que está te colocando para cima, ela vai estar para você de verdade no momento de dificuldade? Você pode contar com ela? Uhum. E ela pode contar com você? E ela pode contar com você para segurar uma barra? Né? Eu acho que a gente está caindo num ponto onde a superficialidade das relações ela está muito em alta. Né? Quem que é realmente meu amigo, minha amiga? Quem que sabe essa coisa de estar dentro e de ter uma concretude na vida, de se apoiar de verdade, de trocar assuntos mais profundos, de compartilhar a vida de uma maneira mais real. E é interessante, Renata, que isso
a gente está falando aqui, até intuitivo, o ouvinte se identifica, mas tem bastante evidência científica hoje disso, né? De que o isolamento ele é prejudicial desde sistema cardiovascular até o impacto psicológico, risco de depressão. Isso não tem mais muita dúvida. Nenhuma dúvida, né? O isolamento, a solidão também está vinculada ao aparecimento ou agravamento de várias doenças crônicas, por exemplo, né? E do ponto de vista psiquiátrico, muito relacionado com a depressão. Então, não tem dúvida, isso está totalmente consolidado. E às vezes na nossa vida moderna, né, o ouvinte está pensando, puxa, isso era fácil lá atrás, de novo, né, quando a gente morava todo mundo na mesma cidade, não tinha essa coisa de ir para as grandes cidades, morava todo mundo na mesma vila, ou mais atrás ainda, quando era todo mundo da mesma tribo. Hoje em dia, cidade grande, migração, flexibilidade de lugar, isso não é tão possível. Mais ou menos, né, Renata, eu até penso que o desenvolvimento da sociedade, embora tenha causado de fato esse efeito colateral, traz outras possibilidades, né? Assim, desde um trabalho voluntário que você pode entrar, uma ONG, uma igreja, um clube, um curso de coisas que você tem afinidade, você pode criar uma rede de afetos, você pode encontrar essas pessoas, a mesma sociedade que... Qualquer idade, deixa eu acrescentar isso, com qualquer idade, porque tem um mito bom, que diz que as relações a gente cria ali quando é mais jovem, depois fica muito difícil. A gente consegue fazer essa adaptação, Daniel e Renata? acho que é bem interessante isso. E aí, Renata, tem essa possibilidade mesmo? Eu acho que sempre é possível, mas fica mais difícil. Porque se a gente vai envelhecendo e a gente vai se estruturando e consolidando hábitos e jeitos de funcionar, jeitando a pessoa. Né? Então, se você tem dificuldade, você não monta uma rede, você não faz amizade mais jovem, você vai ficando mais idoso, tudo fica mais difícil. Tudo, deslocamento, né? Energia para se envolver com as coisas. Então, não é que é impossível, mas é mais difícil. É bom que você comece antes. Agora, eu acho o seguinte, a gente pode cair nesse discurso de sou muito ocupada, eu não tenho tempo, mas eu acho que isso é uma questão de prioridade. Se a gente consegue entender o quanto que isso é importante, impacta positivamente a nossa vida, a gente tem que abrir espaço para as relações. Isso é uma questão de prioridade, de deixar um espaço na agenda. Às vezes tem casais que nem se encontram quase. Né? O casal vai se encontrar no final de semana, não se fala, não se vê, não se encontra. Então, como é que você pode priorizar um tempo de estar com o companheiro, com a companheira, de estar com os filhos, de estar com amigos? Né? Eu nem estou... Você deu o exemplo do voluntário, eu acho que é legal, mas assim, vamos olhar para dentro, para o nosso círculo, às vezes, mais pertinho, né? Eu estou vendo e estou interagindo bem, de uma maneira profunda, produtiva, com os meus mais próximos? Eu tenho tempo para essas pessoas? Eu acho que essa é uma pergunta que vale a pena a gente fazer. E se eu não estou, abrir espaço para isso. Porque se a gente prioriza, abre espaço, aí isso pode acontecer. Muito bem, mas para isso tem que cair essa ficha, né? Tem que cair a ficha da importância, como a atividade física, como a alimentação, como o sono, como tudo que a gente está falando aqui hoje de hábito saudável, estilo de vida que faz bem para a nossa saúde, requer a gente perceber, cair a ficha e aí arregaçar a manga, né? Fazer acontecer. Sim. Às vezes essa ficha cai em momento de dificuldade. Às vezes a vida traz uma situação muito desafiadora para a pessoa e ela fala, tá, mas quem eu tenho aqui, né? Quem está aqui do meu lado? E às vezes pessoas vão se revelar, às vezes os familiares, às vezes um amigo, às vezes isso pode nos ajudar a dizer, nossa, então isso realmente é algo que eu preciso valorizar. Né? Só que a gente não precisa esperar chegar um momento de dificuldade ou de doença, ou sei lá, para que a gente possa trazer relevância para esse âmbito. Né? A gente pode olhar para isso e dizer, vamos lá, que isso é um fator determinante para o bem-estar e para a saúde de todos nós, né? E consumir bons programas também, acho que isso pode ser bom, né? Bons conteúdos, conteúdos que te alimentem, que agregam na sua vida,
Como, por exemplo, esse bate-papo por aqui, que você pode ouvir mais uma vez, que pode compartilhar, porque a gente fica disponível sempre em podcast e também no nosso canal no YouTube. O Humanamente de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a participação da coordenadora do programa ambulatorial de mudança de hábito e estilo de vida, o Promev, a Renata Guerra. Obrigada, Renata. Gratidão, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Daniel, obrigada mais uma vez. Obrigado, sempre um privilégio aprender aqui nesse programa. Obrigado, Renata. Vamos juntos aí, caindo as fichas e arregaçando as mangas. É isso, a gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!